que é? Quem? Nildo? Não. Eu? Abro os trabalhos? Tá valendo já? Tá valendo. Então tá, gurizada meu. Ah, uma dúvida, olha aqui, olha lá. Ali. Então tá, gurizada medonha, tá no ar o nosso Coração Gremista, o canal no YouTube. Já vou direto pro canal no YouTube, senão vou me enrolar. Que é do grupo do WhatsApp. Tá aqui comigo Chico Isidro, Nildo Júnior, e eu sou o Wilson Rosa. Vamos falar quem foram os maiores camisas 7 do Grêmio. Vocês vão lembrar agora que nós vamos recordar de nomes muito importantes da camisa 7. Mas, depois da vinheta. Estamos de volta aqui com o nosso Coração Gremista para falar dos maiores camisas 7 que nós já vimos passar pela Baixada, Estádio Olímpico, a Arena, né? A gente vai lembrando, né, Nilton? É isso aí. Vamos lá. Eu acho que quem é que começa com mais A gente começa pedindo para você se inscrever no canal, Ah, é. Importante. porque a inscrição é gratuita, é só você lá no YouTube, lá, você abre sua conta no YouTube, você lá, clica lá no inscrever-se, você dá essa força pra gente. Aí você aciona o sininho, você dá o like, você comenta e você compartilha com o seu grupo de amigos gremistas, com a sua família. Dá uma força pra nós aí. Dá uma força pra gente crescer no canal, poder fazer o canal do Coração Gremista é um canal que se propõe a fazer coisas diferenciadas dos outros. Que não é só o dia a dia do Grêmio, mas também a história do tricolor. Isso aí. História de 123 anos, né, Nilton? É isso, né? Isso? Dita essas palavras mágicas, a gente vai falar sobre os camisa 7. Que a camisa 7 do Grêmio Mística. é o número mais importante. É. Cada time do Brasil tem a sua camisa mágica. Alguns é a camisa 10, como o Santos, Santos, né? o Flamengo, o Flamengo. 25. Já Camisa 7 também é do Botafogo, né? também do ponto Garrincha, É, o Jairzinho, muito bem lembrado isso aí. E no Grêmio, o 7 ficou marcado devido ao seu maior ídolo. Já vou começar aqui com o maior ídolo da história do Grêmio. Tem que começar com É o ele. 7 que todo mundo vai lembrar, né? Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, Portaluppi. treinador do Grêmio, recordista, campeão mundial, campeão da Libertadores, como campeão da Libertadores como jogador e técnico. Único. E como treinador, o mais longevo, né? Isso. Dentro do Grêmio, mais partidas, mais vitórias, mais tudo. Heptacampeão gaúcho, queria que fosse octa. Não, mas tudo bem, mas vamos, a gente vai ser novo, fazer contagem nova ano que vem. Mas aí o Renato Gaúcho não precisa apresentações, Não né? precisa apresentação. E a gente não precisa nem falar muita coisa do Renato, porque é um cara essa classe, né? Isso. Mas, vamos dizer assim, Ganhou ele tudo. substituiu um cara que já era grande no Grêmio, né? O Tarcísio, Isso. que teve que mudar de posição para jogar com o Renato. É verdade. Isso é o Tarcísio, o Flecha Negra. Ele veio do América em 73, América do Rio, Ameriquinha, Como centroavante. porque ele tem um jogo Mágico contra eles lá. contra eles, ele mete 3 gols. E o Tarcísio é mineiro. E ganha na velocidade. Ganha na velocidade, do- Tem a velocidade. como é que é o nome do cara deles? Bibiano Pontes. Eles era zagueiro. Que era muito rápido e todo mundo falava que ninguém ganhava do Bibiano Pontes na corrida. E aí o apareceu o ganhou. Tarcísio. Isso. E aí o Tarcísio veio pro Grêmio. E esse primeiro Tarcísio, camisa 7, o Tarcísio joga com a 7 até o advento do Renato. Vamos fazer um parênteses, assim, o Tarcísio chega com o centroavante, Isso. depois ele vai para a ponta direita, porque o Tele Santana disse que ele era muito veloz e tinha que jogar pela Ele ponta, que né? achou a posição dele. Isso. Logo o Tele que não gostava de ponta. Isso mesmo, o Tele é bem lembrado do Tele, que puxa o Tarcísio pra ponta, porque é o seguinte, na época do... Não tem como não fazer, porque é uma sequência de pontas direitas. Exato. O que era o ponto direito do Grêmio, quando o Tarcísio chega no Flecha. Isso. E aí tem uma troca, porque o Flecha vai pro Rio de Janeiro jogar no América. Né? Exato. E o Tarcísio veio pro Grêmio. E o Flecha já tinha essa fama de ser Flecha porque ele era muito rápido. Isso, Nos anos 70, o Flash era o nome do Grêmio. É o nome do Grêmio. Aí o Grêmio cede o Flecha pro América, Ameriquinha, e pega o Tarcísio.
E o Flash era um... Eu não vi o Flash jogar no camisa do Grêmio, claro, não era muito piá. É, E meu logo pai. em seguida o Grêmio traz o Zequinha. O Zequinha, O Tarcísio como centroavante e o Zequinha na ponta Na direita. A mudança do Tarcísio como ponta, final de 76, como 77. Que aí tanto que provoca a saída do Zequinha do Grêmio, né? É. Aí o Zequinha, o Tele puxa o Tarcísio pra ponta e o Zequinha vai pro banco e acaba sendo negociado com o São Paulo. E o Zequinha era outro, baita ponta O direita. primeiro Grenal que eu fui na minha vida, o Grêmio meteu 3x1, 3 gols do Zequinha. Isso. Lá no Beira-Lago. E nesse jogo o Zequinha joga com centroavante e o Tarcísio como ponta direita. Esse jogo de 75 no Beira-Lago lá, 75 no no Beira-Lago. Beira-Lago, o Grêmio não ganhava grenada há 3 anos. Eram mais de 15 grenadas sem vitória do Tricolor. Ah, aquela época entrava escurinho, pum. Entrava escurinho, pum. E aí o Grêmio, esse jogo é contra o Brasileirão, uma quarta-feira à noite. 3x1 pro Grêmio, com 3 gols do Zequinha. Que Grenal. Hoje o Zequinha levaria a bola pra casa, né? Se fosse levaria a bola pra pediria casa. música. E se fosse no domingo, pediria música. E o Zequinha saiu do Grêmio e vai ser campeão brasileiro pelo São Paulo. Eu ia dar o Zequinha. 77. Mas a gente pode lembrar outros ponteiros direitos, né? Outros camisa 7, como o Tesourinha, por Tesourinha. Sim, Tesourinha. Foi um grande jogador de seleção brasileira que veio pro Grêmio e aí é tido como o primeiro negro no Grêmio, mas não é verdade. É verdade, o Grêmio já tinha negros desde o começo da sua história. Aqui no canal tem essa história aí. O Tesourinha ele vem do Vasco. Ele sai dos Morangos, vai pro Rio de Janeiro jogar no Vasco. E disputa a Copa de 70? Desculpa, 50. Copa de 70. Copa de 50. Copa de 50. Se machuca, não participa do resto da Copa, participa de 1 ou 2 jogos. Isso, E daí, logo em seguida que ele se recupera, ele já é negociado com o Grêmio, né? Isso, em 54 já. Não, 51. 51, acho que 51. E aí criou-se. E aí a IVE naquele tempo já. A IVE naquele tempo já fazia fake news. E ela cria a lenda de que o Tesourinha era o primeiro negro a jogar pelo Grêmio, o que é mentira. Houve outros negros muito antes. Tanto que a lenda dos jogadores negros. Não, a lenda é desmentida tanto pelo nosso grande Lupicínio Rodrigues, né? Sim. Que ele conta a história, por que a família dele virou gremista. Porque ele é um gremista fanático. Porque lá do outro lado eles foram barrados, né? Foram Segregados. segregados. Aí ele vem contar histórias. Eles Eles criam lendas. contam outra história lá. Tá, mas eles criam factóides. E aí a gente não se. E acaba se. Virando verdade. Virando verdade. Mas tudo bem, isso aí. Bom, segue o baile. Segue o baile. Isso aí também. Vamos lá para outros camisas 7 importantes, Paulo Nunes. Paulo Nunes. Paulo Nunes Anos 90 era Paulo Nunes e o Diabo Loiro. Fazendo em ordem, né? Estamos só colocando assim. Até eu já contei um dos primórdios do canal. Eu até contei a história de quando eu ganhei a camisa 7 do Paulo Nunes. A gente presente a camisa. Camisa que ele usou no Libertadores, camisa 7. Paulo Nunes era um cara, uma simplicidade, cara. Ah, gente finíssima. Ele foi o contrapeso da contratação do Magno, né? Magno. O Grêmio foi atrás do Magno no Flamengo e o Flamengo disse, vocês vão levar o Magno, mas tem que levar esse alemão. Leva esse cara junto aí. E foi o Paulo Nunes que estoura e o Magno mal joga. Sim, é que o Magno também se machucou, né? É. Mas aí o Paulo Nunes fez uma dupla. Dupla com o Jardel. Uma dupla fenomenal com o Jardel. Camisa 7. O Paulo Nunes era aquele cara que provocava. O Paulo faz um gol de bicicleta. No Grenal. No Grenal. E imita o Saci. Imita o Saci, né? Hoje seria cancelado, né? Mas é curioso que o Paulo Nunes depois ele joga, quando o Jardel vai embora, como centroavante, né? Ele é o falso nome do campeonato de 96 que a gente é campeão brasileiro, ele é o goleador do campeonato. Sim, goleador do campeonato, 16 gols. E joga como centroavante. Isso, ele é ganhador, é lá do Reinaldo, não é Reinaldo do Atlético Mineiro. Não, e teve o Zé Alcino, né? Também. O Zé Alcino, isso. E jogou esse sim, jogava como ponta. Isso, é o Zé Alcino, chute forte. É. Tinha um canhão no pé direito. O Zé Alcino era do São Borja, né? Sim, veio para os Morantes, foram devolvidos e daí o Grêmio foi lá buscar ele no São Borja. Isso foi a primeira contratação do
o tio do arroz, né? É. Que traz o Zé Alcino pro Olímpico, né? Quem era o nosso ponta direita agora na época do Luan, cara, que nos 17, 18, eu não consigo lembrar, cara. Acho que não tinha Não tinha um ponta. O Ramiro. Ramiro fazia ele função. jogava ali, mas ele não era E depois ponta, era meia que... Era um meia que sempre. O O Luzão. jogava nas duas pontas, na verdade. O Fernandinho. Ele jogava nas duas pontas, jogou tanto na direita Aí quanto veio na aquele esquerda. Gatuariano No do Grenal, quebrava aquele o queixo. Grenal do 5x0, o Fernandinho faz É, 2 gols em é. cima do lateral esquerdo, Isso. né? O camisa 7 era o Luan, né? É. Como a gente tá falando de camisa 7, Exato. estamos falando de camisa 7, então A gente o não tá Luan. falando Luan, de pontas, né? Isso. O Luan, que era O Luan é um outro grande que foi o rei da América em 2017, Isso. na conquista da Libertadores, e depois nós fomos pro Mundial e fomos garfados de novo. De novo. Teve um pênalti no pelo Ramiro, do Sérgio Ramos, É. né? Toquezinho embaixo. Hum. Não se tinha VAR, eu acho que não tinha VAR ainda, né? Não, não tinha. Não tinha VAR, né? E outro camisa 7, que eu acho que jogava de camisa 7, foi o Jonas, não? Não, Era 9. Jonas era Não, nove. ele era centroavante, Mas eu às acho vezes que jogava lá com a de lado, camisa né? 7. Mas ele era centroavante. Não me lembro, não. O Jonas, né? Não, Jonas não lembro. Agora a gente É que começa na a época- confundindo. É que na época lá do Por exemplo, do Jonas ainda não tinha numeração fixa no começo dos nacionais, tinha só da Libertadores. não, a gente O começa a Jonas usava confundir. 9. Porque agora, por exemplo, o Grêmio vendeu um monte de ponteiro aí que jogava tanto na direita como na esquerda. O guri novo que saiu daqui. Não, mas Gustavinho. Gustavinho, não, ele era ponta esquerda, ponta É, direita. ponta né? esquerda, ponta esquerda. O PP era ponta esquerda. Ponta esquerda. Ah, O Cebolinha, então, ponta é, esquerda. O Cebolinha. Tudo É. ponta esquerda. O Tudo Pedro trocado, Rocha, eles jogavam Pedro trocado. Rocha, ponta esquerda. Ah, mas nenhum deles jogava com a 7. Não, Isso, lembrar do 7. A 7 era do Luan. Aí nos anos, eu me lembro quando saiu o Renato Grêmio Flamengo, o Grêmio tinha o Fernando, né? Fernando, Que ficou marcado aí. ficou marcado para aquele evento lá em Berna. Mas antes não importa, a questão que já passou, Ele também fez a falta no No Pinga. Pinga, ele quebrou a perna Pinga, do no Grenal dos 3x2, o Grêmio marca 3 gols em 15 minutos, 8-7, e ele dá uma entrada no Pinga, e o Pinga se lesionou e ficou muito tempo parado. Quem mais jogou de ponta direita? 7. Nós tivemos, nos anos 60, tivemos o Marino, eu já falei, que a gente já falou aqui, eu tô no quiz até, que o Marino Ele é um dos maiores goleadores de Grenal, né? tanto que esse Marino, ele vai ser de gremista, o irmão da minha mãe, o mais novo, era Marino por causa desse Marino. O Herrera não era 7. Não, ele é esse não. Estou tentando lembrar algum estrangeiro 7, acho que não teve, né? Não teve nenhum uruguaio 7. Não lembro, argentino. Não teve Mas nenhum lá estrangeiro. depois o nosso... Ah, o nosso. Na audiência vai o deixar lá pessoal algum bota que a gente É tenha isso. esquecido. Que o... Pra lembrar de algum camisa 7 que a gente tenha esquecido aí. Assim, é tanto jogador, né? Depois a gente vai esquecer e o Pelotinha vai vir me cornetear depois. Abraço, Pelotinha. Pelotinha sempre corneteia lá quando a gente esquece algum jogador. O Tinga era 7, começou como 7 no Grêmio. Começou como 7. Tanto que ele era 7 no Bayern, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Lúcia Dorson. Ele era 7 no Borussia Dortmund, lá, o Tinga. Depois ele foi... Ele começa no Grêmio como um atacante, né? Foi Daí 7. ele vai pro Japão e volta como volante. E no Grêmio, quando ele volta para jogar, ele não é bem um camisa 5, né? Ele é o segundo homem do meio de campo, terceiro homem às vezes, né? E daí por isso ele usava 7. Era um Grêmio que tinha lá Zinho, tinha Eduardo Costa, tinha o Gago. O Fabaiano Fábio Baiano. jogou com a 7. Mas o Fabaiano jogou com a 7 jogou com a 10 também, o Fabaiano. Eu me lembro dele com a 10, com a 7. Mas aí atualmente é o nome que eu vou falar aqui, eu vou ser xingado, mas atualmente o 7 do Grêmio é o Pavon. Pavon Rose. Mas é isso assim, ó, o Grêmio aí. O próprio Ferreirinha, né? Jogou com a 7, pediu a camisa 7 pra jogar e tudo. Não, mas Não era 10. Ele pediu a 10. O Grêmio deu a 10 pra Ele ele. Mas pediu a 10. antes da 10, Era eu acho 11. que ele jogou. Tá, Ele era era onze. 11. mas teve um que pediu a camisa 7 pra jogar e não Pois jogou é. absolutamente nada agora.
Zé, O outro que jogou com o camisa 7 foi o Matheus Henrique. O Matheus Henrique usou a 7 também quando começa no Grêmio. Ele jogava com a 20 alguma coisa, ele baixa pra 7, né? Quando ele vira titular, ele joga com a 7, o Matheus Henrique. Mas então assim, o Grêmio tem, vamos lá fazer um resumo assim, ó. Tesourinha, Flecha, Tarcísio, Renato, Zequinha, Luan. Esses aí são o Paulo Nunes. Esses aí são os principais. Porque a gente se lembra, que a gente viu jogar, né? Porque teve jogador que passou tão rápido por aqui. Tínhamos aquele colombiano em 2008, o Pereira. O Pereira acho que era 9. Não, o Pereira era 7. Eu ia dizer, de repente o Diego Souza em algum momento também jogou com a 7, porque ele jogava no meio de campo e no ataque. Que naquela época ainda, a Administração Física ela começa a surgir lá nos anos 2012, 2013. Que antes era só fixa na Libertadores. Mas na Nacional ainda não era ainda o fixo. E o Grêmio demorou, o Grêmio foi um dos últimos times grandes a adotar a versão fixa. é verdade. O Grêmio ficava naquela de time, não, nós temos que seguir a tradição e não vamos lá, e não mudava nada. E teve já também a história de que a camisa 7 ia ser retirada, né? Que o Grêmio queria botar no hall da fama do Grêmio, alguma coisa do tipo. Hoje é possível. Hoje, há alguns anos isso não podia porque os times tinham que ter de 1 a 11. Hoje já permitiu. Hoje é 99, 64, 32, bagunça. Mas eles estão. É isso, né? Fechamos o 7 aí. Fechamos 7. Valeu, pessoal. Valeu, Pintando gurizada. 7. Até mais.